boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Amado irmão, amada irmã, que texto precioso o Senhor nos concede. Um casal de hebreus se casam, tem um filho, e sobre esse filho tem um decreto de morte, porque Faraó havia decretado que os meninos hebreus que nascessem deveriam ser mortos, e as meninas deveriam ser preservadas com vidas. Agora o texto diz que pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais quando nasceu por 3 meses. Pela fé, os pais de Moisés perceberam que aquele filho foi a aprovação do Senhor. Filho é bênção de Deus. E por entender que Deus havia abençoado suas vidas, ao nascer seu filho, tiveram a aprovação de Deus. Eles tiveram coragem de desobedecer o decreto de Faraó. Coragem, a fé nos dá coragem para muitas vezes desobedecer os decretos que os governos têm colocado, que são contrários àquilo que glorifica a Deus. E mais, pela fé, eles tiveram coragem para esconder Moisés durante 3 meses, meus irmãos, sendo vigiados, sendo verificados se havia algum novo nascimento, e eles continuam escondendo seu filho Moisés durante 3 meses. A fé deu aos pais de Moisés coragem para desobedecer, coragem para ocultar Moisés durante 3 meses. A fé em Deus deu coragem para, depois de 3 meses, colocar aquele bebê recém-nascido ainda no meio dos juncos do rio Nilo, onde a princesa, a filha de Faraó, ia se banhar. Pela fé, meus irmãos, a princesa recebeu aquela criança como seu filho e contratou Joquebede, a mãe de Moisés, para amamentar o seu próprio filho, e mais do que isso, pagou a mãe de Moisés por fazer esse cuidado com seu filho. Como a nossa atitude de fé vai desencadeando várias sequências de manifestações da graça de Deus. A graça de Deus é que contempla a fé ao esconder o filho, é a graça de Deus que contempla a fé daqueles pais quando liberam o filho ali no rio, é pela graça de Deus que eles encontram o favor da filha de Faraó, é pela graça de Deus que eles são pagos para amamentar o próprio filho, é pela graça de Deus que Moisés sobrevive no palácio de Faraó, que queria a morte dele quando ele ia nascer. Deus preserva a vida do filho no local onde havia saído o decreto de sua morte. Que pela fé, meu irmão, minha irmã, nós possamos perceber várias sequências da graça e do favor de Deus em nossas vidas. Agora, nós não vamos ver essas manifestações de poder se não dermos nesse dia um passo de fé. Temos aí a quarentena, a pandemia, cada um tem a sua luta,
mas Jesus Cristo está falando, não temas, crê somente. Que possamos crer que essa fé dos pais de Moisés é a nossa fé. O Deus que contemplou a fé dos pais de Moisés é o Deus que contempla a minha e a sua fé. Vivamos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E porquanto é necessário que nós que aproximamos de Deus, creamos que Ele existe e que Ele se torna o abençoador daqueles que o buscam. Busca Deus com fé e contemple o agir de Deus na sua vida. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai, por esse versículo tão precioso. Obrigado, ó Pai, por tantas manifestações de fé nesse pequeno versículo. Ajude, ó Deus, esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa mensagem nesse dia, para que ele, assim como eu, todos nós juntos, possamos caminhar por fé. No nome de Jesus. Amém.